Estamos hoje vivendo no Brasil uma realidade interessante e provocando, evidentemente, um debate longo a respeito da função real do Poder Judiciário. Eu participei com trabalhos constituintes em audiências públicas, convidado pelos constituintes, acompanhando de perto com alguns presidentes de subcomissões, como Delfim, em relação à ordem econômica, Dornelles em relação ao sistema tributário, Bernardo Cabral em relação à Constituição inteira, o próprio Luiz Guimarães, tendo assistido palestra minha sobre parlamentarismo, porque a ideia dele é introduzir o parlamentarismo no Brasil, o que fez até a comissão de sistematização. Naquele debate interessante em que estavam presentes especialistas durante os 3 ou 4 primeiros meses, que levaram a sua impressão em cada uma das 24 subcomissões, apesar de adiposa com muitos artigos da Constituição brasileira, a verdade é que foi uma Constituição amplamente debatida com os representantes do povo. E dentro dela, o capítulo mais longo foi o capítulo referente à organização dos poderes, do artigo 44 a 135, em que se dava ao legislativo a sua importância maior, porque o legislativo, de rigor, é onde eu tenho a representação de situação e de oposição, 100% da representação nacional. Em segundo lugar, o Poder Executivo, o primeiro dos artigos 44 e 69, segundo 76 a 91, pela eu tenho a maioria da representação popular, os candidatos devotados não são representados. E o Poder Judiciário, que não é um poder representativo do povo, mas apenas aquele poder que tem que fazer a lei ser garantida. Não pode legislar. Mas há correntes que estão sendo trazidas de sistemas parlamentares de governo, pretendendo que o Poder Judiciário teria uma competência para, muitas vezes, nos vácuos legislativos, legislar. Não é minha opinião. Dada a máxima vênia com respeito aos eminentes ministros da Suprema Corte, minha posição pessoal é muito clara a respeito. Eu entendo que, como nós saímos de um regime onde havia um poder dominante, que era o executivo, que legislava por decretos-leis mais do que o próprio legislativo, e o Poder Judiciário só decidia aquilo que lá chegava, é evidente que era o executivo o poder dominante. Contra isso é que se organizou amplamente a competência de cada poder no título 4 da Constituição. Mas hoje o poder dominante passou a ser o poder judiciário. Eles legislaram em diversos assuntos. Agora legislaram na questão da internet, na questão da anencefalia, na questão dos casais homossexuais, legislaram no concernente ao marco temporal, legislaram na questão das drogas, eles já legislaram em muitos outros aspectos, inclusive o próprio direito da defesa, reduziram a ampla defesa, criando sessões virtuais, onde não se tem, de rigor, nenhuma possibilidade de o advogado estar sustentando, olhando os ministros, e não se tendo a certeza se aquelas sustentações serão ouvidas pelos ministros, já que se manda com 24 horas de antecedência, cabendo ao ministro decidir se vai ou não querer assistir, porque não se sabe o que ele faz com o próprio gabinete. Então, esse poder legislativo auto-otorgado é que é a minha grande divergência com os eminentes membros do Poder Judiciário. Respeito-os, tenho livros escritos com 6 deles, participei de banca de doutoramento, pertenço a academias com 8 deles, sei perfeitamente o seu valor, mas entendo que o Constituinte não deu esse poder ao Poder Judiciário. Primeiro porque disse que caberia ao Poder Legislativo zelar
por sua competência normativa perante os outros poderes, que são o Judiciário, o Executivo, no artigo 49, inciso 11. Segundo, nem nas ações diretas em consolidade, por omissão, quando o Constituinte obrigou o Poder Legislativo a fazer a lei, entrando com ação e considerando o Supremo que estava omisso inconstitucionalmente, o Poder Legislativo, o artigo 103, parágrafo 2º, deu apenas ao Supremo o direito de pedir para eles fazerem a lei, mas não para fazer a lei no lugar. E é exatamente esta situação que me preocupa, porque na medida em que ele passou a ser um poder legislativo e se transformou num poder político, inclusive corrigindo atos do poder executivo, o que nós passamos a ter foi algo inadmissível. Isto é, em vez de termos dois poderes políticos e um poder técnico, passamos a ter três poderes políticos. E de acordo com a preferência dos ministros na política para este ou aquela corrente de pensamento político, é evidente que, ao se unir, por exemplo, o Poder Judiciário ao Poder Executivo, por, digamos, afinidade ideológica com o atual presidente da República e com a corrente dominante dentro do Executivo, hoje as pesquisas demonstram que não é a corrente dominante perante o povo, todas as pesquisas demonstram isso, faz com que nós tenhamos um desequilíbrio na harmonia e independência dos poderes. Não discuto aqui porque admiro a competência e o valor dos ministros da Suprema Corte, e nem a idoneidade dos ministros. O que eu discuto é uma competência auto-outorgada, que eles mesmos se outorgaram, com base nessas três correntes a que fiz menção no início da minha manifestação, na qual fica demonstrado que, efetivamente, eles passaram a intervir diretamente nos outros dois poderes. Quando o 49, inciso 11, não permite que eles exigem, em nenhuma hipótese, o mesmo ocorrendo com 103, parágrafo 2º, artigos da Constituição. E, ao mesmo tempo, em relação ao Executivo, a sua competência exclusiva de administrar está nos 76 a 91 artigos, no qual não cabe em nenhum momento a intervenção administrativa do Supremo Tribunal Federal. Esta é a razão pela qual, no Dia Mundial da Constituição, quero deixar claro, na minha visão, de um modesto professor universitário de província, professor universitário há 61 anos, e fui professor titular de Direito Constitucional, com muitas obras escritas, não só no Brasil, mas em países da América e da Europa, sobre direito constitucional. Eu entendo, em primeiro lugar, que a Constituinte realmente criou três poderes harmônicos independentes. Para evitar que houvesse invasão de competência, discriminou exaustivamente a competência de cada um dos poderes. Que, no momento, apesar de isto, é o que está escrito na Constituição, nós temos claramente uma invasão, levando, inclusive, os ministros não mais a serem tratados, como era no passado, como representantes do mais respeitável poder da República, que era o Poder Judiciário na instituição do Supremo Tribunal Federal, mas serem tratados pelo público como se fossem políticos, sendo xingados na rua por aqueles que não concordam e aplaudidos por aqueles que concordam. E pela primeira vez, nunca vi isto, de 1958, quando eu comecei a advogar, de 62, quando fiz minha primeira sustentação no Supremo, até essa reformulação em meados desse início do século XXI, em que esta mudança de comportamento, esta mudança de perfil, fez com que eles sejam obrigados agora a usar seguranças, a estarem protegidos, porque são tratados não mais como aquelas autoridades quase que olímpicas, pela importância, relevância e admiração que causavam, mas também como um poder político e como é tratado os políticos.
isto é, com aplauso de quem gosta, com críticas veementes e às vezes até com xingamentos através daqueles que não concordam. Por essa razão é que eu tenho defendido há muito tempo que a pacificação nacional começaria com o Supremo voltando a ser aquela instituição extremamente respeitada, que os ministros que aí estão teriam condições de realmente dar esse perfil ao Supremo que tinha no passado e que fazia ser a mais respeitada instituição do Brasil. E não como estamos vivendo agora, que as pesquisas não são pesquisas que agradem ao povo brasileiro por não ter a instituição que gostariam de ter. E os próprios ministros por verem a sua figura de jurista desfigurada na pesquisa que faz perante a opinião popular. É o que eu queria trazer neste Dia Mundial da Constituição para que eles tiverem a pachorra de me ouvir.